Do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 8 de fevereiro, onde temos quartas de final da Copa Itália, um jogaço entre Inter de Milão e Roma, vocês estão vendo aí na tela. Temos a semifinal entre Al-Ahly e Palmeiras, um jogo extremamente importante para o time brasileiro do Palmeiras. Temos um jogo isolado da Bundesliga 2 entre Karlsruhe e Sandhausen. Tem algumas novidades do time do Sandhausen para eu comentar. E para complementar, tem Premier League com talvez o maior destaque sendo o jogo do United. Tem o Everton também que se reforçou nessa janela de transferência. E alguma coisa aqui relacionada à terceira liga da Alemanha. A gente dá uma passada nos estaduais. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, tanto dos planejamentos diários que eu tenho por aqui, quanto para assuntos sobre trade esportivo, esse é um canal sobre trade, né? E também para aulas do curso que eu estou sempre atualizando. Beleza? Se você quiser acompanhar o meu dia a dia de trabalho, também tem um link aí embaixo do Telegram. Antes da gente começar a traçar os nossos cenários para essa terça-feira, eu vou lembrar vocês que para esse jogo aqui, entre Palmeiras e Al-Ahly, nós temos na Betfair uma promoção de R$ 5 para você criar aposta, seja você um cliente antigo ou um cliente novo. Se você for um cliente novo, você ainda pode ganhar R$ 200 de bônus no seu primeiro depósito. Você tem um link aí embaixo para você se registrar. Tá? Se você é cliente existente, clica ali em cliente existente e você vai ser direcionado para ganhar 5 para esse jogo entre Palmeiras e Al-Ahly naquela opção de criar aposta. Beleza? Então, vamos à nossa análise, lembrando vocês que o que eu faço aqui é uma criação de cenário para trabalhar ao vivo. Né? Eu tento chegar com informações que a gente tem das equipes o mais próximo possível do que pode acontecer no jogo para estar mais preparado para agir. Né? Nem sempre a oportunidade que o jogo vai oferecer é para os meus métodos de trabalho. E se não for, eu não faço nada. Mas se for, se estiver dentro do meu escopo de métodos, eu trabalho. Então o que eu faço aqui é uma criação de cenários. Conto com a ajuda de vocês também nos comentários. Eu sei que vocês têm muita informação. E eu vou tentar passar o que eu tenho aqui para vocês também. Tá? Vou começar então pelo jogo mais cedo, que é esse entre Palmeiras e Al Hilal. Acho que Al Hilal não, desculpa, Al Hilal joga com o Chelsea. Jogo contra o Al-Ahly. Eu acho que assim, essa cotação do Palmeiras, inicial aí de 1,40, ela é completamente justa se a gente for comparar elenco, força, talento. Assim, eu ficaria horas aqui falando sobre futebol, mas não é isso que eu quero apresentar. É bem provável que a característica de jogo do Al-Ahly nesse confronto com o Palmeiras seja muito parecida do que eles usaram contra o Monterrey, que é um jogo mais defensivo, um time fechado, tentando tirar os espaços e jogando no contra-ataque. Isso facilita muito que essa odd do Palmeiras ela fique mais estabilizada, tá? Porém, isso é só um cenário. Eu me lembro muito bem da semifinal do Flamengo em 2019, foi contra o Al Hilal, né? E a odd do Flamengo também começou em 40. Eu lembro que eu tenho esse mercado gravado, eu trabalhei esse jogo, foi um lei ao Flamengo claríssimo, porque o Flamengo não começou bem. Time nervoso, isso pode acontecer com o Palmeiras, né? Afinal de contas, existe uma pressão muito grande do time palmeirense por esse título. E essa pressão inicial talvez não dure o jogo inteiro, mas essa pressão costuma durar até o momento que sai um gol, a favor, geralmente, né? No caso do Flamengo, o Flamengo chegou a tomar um gol primeiro, né? O que deixou o time ainda mais nervoso e eles conseguiram jogar só na segunda parte. Então, essa odd do Palmeiras não reflete muito o que de fato vai acontecer no jogo. Essa odd reflete o contexto pré, que é elenco, que é talento, que é estilo de jogo e, obviamente, que é o comportamento do Al-Ahly, porque o Al-Ahly, a partir do momento que ele dá a bola ao Palmeiras e se fecha com uma linha bem trancada atrás, tirando os espaços, ele favorece que o mercado do Palmeiras se estabilize. Então essa odd de 1,40 se justificaria. Agora, se o Palmeiras vai entrar nervoso ou não, aí já é outra conversa. Geralmente, eu não trabalho contra cotações de 1,40, porque são cotações de super favorito e o mercado demora mais a mexer. Naquele jogo do Flamengo contra o Al Hilal foi completamente diferente, porque ali, apesar de a gente ter uma odd de super favorito, o Flamengo não estava jogando nada, estava tomando uma pressão absurda. Então todo mundo do mercado viu a mesma coisa e empurrou essa odd como se ela fosse uma odd de 2 e ela foi embora, né? Até o momento do gol.
Já no caso do Palmeiras, a expectativa que eu tenho para o jogo não é de trabalhar contra o Palmeiras, porque eu acho difícil, pode acontecer, não é improvável, nada é impossível no futebol, mas é bem improvável, né, que o Al-Ahly faça um jogo de proposição, de tentar ter a bola no campo ofensivo, de agredir tanto o Palmeiras. Pode acontecer? Pode. Mas se acontecer, eu não vou trabalhar ali o Palmeiras. Só se for algo assim completamente escrachado, que o Palmeiras não esteja jogando nada, mas eu acho difícil. O time do Palmeiras é muito bem treinado, tá? Então, ou eu venho para esse jogo para trabalhar a favor do Palmeiras, quando ele tiver 0-0, o Palmeiras estiver conseguindo imprimir um ritmo bom de back, mas trazendo o que eu já tenho de informação visual de ter trabalhado esse time do Abel Ferreira nos últimos anos, não é um time que costuma me proporcionar assim condição de back muito fácil, tá? Geralmente o que eu fazia quando eu trabalhava jogos do Palmeiras? Esperava o Palmeiras abrir o placar e jogava e esperava o Palmeiras abrir o placar jogando no contra-ataque e trabalhava a favor de gols. Por que isso me preocupa aqui também? Então quer dizer que, além de não querer trabalhar tanto o lay ao Palmeiras, só ter a opção de trabalhar no back, eu também não quero trabalhar em over? Não, qual que é o problema aqui? Essa disputa de final para o Palmeiras, chegar até a final, é muito importante. E eu tenho certeza que o Abel vai fazer de tudo para chegar nessa final. Óbvio, não sabemos se é contra o Chelsea, se é contra o Hilal, pouco importa, mas é bem provável que o Abel faça de tudo. Até garantir o resultado e se fechar. Não descarta essa opção de fazer um gol e não aproveitar tanto nos contra-ataques. Mas como se trata de um jogo só, geralmente a gente tem uma exposição da zaga muito grande quando tem um time perdendo. Então eu acredito que mesmo o Palmeiras fazendo o primeiro gol, por exemplo, e se fechando, vai ser apresentado ao Palmeiras, que tem atacantes velozes, a opção, caso ele saia na frente, de contra-atacar e marcar. Então talvez, se eu não conseguir pegar um back Palmeiras, se não me der leitura, um over limite no final do jogo para essa situação de desespero, situação específica de desespero, seja interessante para mim. Não descarto a possibilidade, falando de futebol, do Al-Ahly se classificar. Por quê? Junto o nervosismo, apesar do Palmeiras ser imensamente superior ao Al-Ahly, junto o nervosismo e, obviamente, quanto mais nervosismo, se o Al-Ahly achar um gol aqui, eles vão se fechar completamente, tá? Então, não ache que o Palmeiras vai disputar o Mundial contra o Chelsea. Calma. O Palmeiras primeiro vai disputar a semifinal contra o Al-Ahly. Primeiro tem que passar. E o nervosismo aqui vai ser brutal. Lógico, depois do primeiro gol, se o Palmeiras abrir o placar, aí vai ser dar aquela respirada e aí começa a aproveitar e jogar no erro do adversário. E aí sim pode ser um jogo interessante para gols. Então, como eu comentei aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar uma possibilidade de trabalhar back favorito, que seria trabalhar a favor do Palmeiras se ele estiver realmente massacrando. Mas a minha segunda opção é trabalhar aqui, no mercado de gols. E essa opção de mercado de gols, ela só vai se concretizar se o Palmeiras estiver na frente. Porque se o Al-Ahly estiver na frente, mesmo que o Al-Ahly também seja um time que aproveita os contra-ataques, foi assim contra o Monterrey, não tantas vezes, mas foi, não é um time que me passa confiança de qualidade técnica para ficar me expondo no mercado de gols. Talvez ele se preocupe muito mais em se defender do que em contra-atacar. Tá bom? Então, é só um planejamento. Tá? Para essa cotação do Palmeiras, só daria para vir buscar um back Palmeiras. E um lay aqui seria algo assim, só realmente se o Al-Ahly vier, sei lá, transformado em outra coisa, né? Agora, se o Palmeiras tiver dificuldade na hora de conduzir essa bola, de propor esse jogo, não recuperar a segunda bola e não conseguir furar a retranca do Al-Ahly, aí também esse back para mim já não vai valer. E eu vou ficar esperando e aguardando uma oportunidade caso o Palmeiras faça um gol para trabalhar a favor de gols. Não estou com uma expectativa de longas exposições aqui. Se eu for buscar gols, vai ser algo mais curto, tá bom? Não vejo como um absurdo o Palmeiras golear esse jogo, mas eu acho assim, como eu falei, talvez o Abel se preocupe um pouco mais em passar do que em dar espetáculo. Mas também, assim como já aconteceu no ano passado, o Palmeiras foi eliminado na semifinal para o Tigres, também existe a possibilidade do Palmeiras não passar, por conta do nervosismo, apesar de ser um time melhor. Tudo pode acontecer, né? Então,
para o palmeirense, acho que o foco tem que ser aqui, nesse jogo, não no Chelsea, obviamente. Né? Para nós, os traders, o foco é principalmente no primeiro tempo do Palmeiras. O que o Palmeiras está apresentando e o comportamento do Al-Ahly. Se o Al-Ahly não quiser jogar, só quiser se defender, a gente tem uma possibilidade de trabalhar back Palmeiras. Se o Al-Ahly quiser jogar, fazer um jogo franco, a gente parte para o mercado de gols. Se ficar um jogo murrinhento daqueles, bem cachorreira, aí não faz nada. Fazer o quê? Aí assiste. Beleza? O outro jogo, aqui buscando questão de horário, é Karlsruhe e... Eu não falei muita informação estatística, porque, como vocês sabem, o Palmeiras está estreando no Mundial agora. E o Al-Ahly tem um jogo com um gol. Vocês estão vendo aqui uma média, né? Sobre o Karlsruhe com o Sandhausen, na janela de inverno, né, que eles chamam lá de janela de inverno do futebol alemão, o time do Sandhausen acabou se reforçando bastante, foram vários jogadores contratados, assim como foi o Hansa Rostock, assim como foi o time do Ingolstadt, assim como o Fortuna, várias outras equipes, também aconteceu isso na Bundes 1, né, mas principalmente as equipes que estavam com problemas e que estão ainda com problemas de risco de rebaixamento se reforçaram demais. Né? Houve troca entre alguns times, houve, obviamente, jogadores puxados de outra competição. Houveram casos, como foi o caso do Paderborn, com um dos melhores jogadores, o Sven Michael lá, o Sven Mitchell. Ele foi puxado para a Bundesliga 1, para o Union Berlin, que hoje disputa a vaga na Champions League. Afinal de contas, o Union Berlin perdeu o Max Kruse, que foi para o Wolfsburg, seu antigo clube. Inclusive, o Max Kruse jogou, acho que em quase todos os clubes da Alemanha, né? Mas, enfim, a janela da Alemanha foi bem movimentada. E isso aconteceu com o Sandhausen. O Sandhausen venceu o último confronto contra o Al-Ahly. Tudo bem, era um confronto completamente nivelado por baixo. O time do Al-Ahly também está aqui, ó. O Erzgebirge de Al-Ahly também está na fase muito ruim. Mas o Sandhausen somou pontos importantes. Está na 16ª colocação, que nesse momento seria uma relegation. Ele disputaria com a 3ª colocação da 3ª Liga da Alemanha para ver se permanece ou não. Mas dá a entender e dá margem para o Sandhausen melhorar. Tá? Já o time do Karlsruhe, ele sempre foi muito pautado em contra-ataque e bola aérea. Não se reforçou tanto como foi o Sandhausen. Mas óbvio, não é porque se reforçou e deu certo no primeiro jogo, como foi o caso do Hansa, do Ingolstadt e do próprio Sandhausen, que vai continuar dando certo. Pode ter sido só um momento, né? Mas eu vejo um jogo muito mais disputado justamente por esses reforços do Sandhausen. Tá? Eu venho para esse jogo exclusivamente para trabalhar gols, eu não gosto de trabalhar match odds na Bundesliga 2, mas eu posso abrir um precedente aqui por conta do mercado de bolas paradas. Aliás, mercado de gols e match odds por conta das bolas paradas. Deixa eu puxar aqui algumas informações do nosso PDF de apoio. A gente tem aqui, em relação a bolas paradas, ó, o time do Karlsruhe marcou nesse campeonato 10 gols de bola parada. É um dos que mais marca, tá? Ele fica atrás ali de alguns times, principalmente o Regensburg, que é o primeiro. E ele também sofre. É um time que marca muito bem a favor, né, o ofensivo, mas ele marca mal no defensivo. Então sofre muito gol. Mas a gente tem aqui um match interessante, como eu costumo dizer, né? A defesa do Sandhausen também defende muito mal as bolas paradas. Então é bem provável que o Karlsruhe se aproveite disso para poder tentar abrir o placar. O mais interessante que eu gosto aqui é que as duas equipes são boas equipes de contra-ataque. Então, independente de quem abrir o placar, a gente provavelmente vai continuar tendo um jogo movimentado. Tá? Em relação ao contra-ataque, o Sandhausen é um pouquinho melhor no aproveitamento. Não que o Karlsruhe também não faça, mas ele é um pouquinho melhor. Tá? Em relação à parte ofensiva, a gente tem o Karlsruhe tendo uma parte ofensiva melhor em casa do que o Sandhausen fora, né? Mas a defesa do Sandhausen é um pouquinho pior. A gente tem uma média boa de gols aqui, acho que a gente pode trabalhar com um cenário de 1,5, 2,5, até que bem interessante. Eu já vou falar com vocês sobre as grandes probabilidades, esse foi um jogo que eu coloquei em várias delas, 1,5, ambas marcam, com possibilidade boa também, o 2,5. Tá bom? Sobre sair na frente, é muito relativo. A Bundes 2, assim, usar a estatística para tentar prever quem vai vencer ou quem vai sair na frente na Bundes 2 é muito, muito complicado, tá? Aqui é um campeonato bem pautado em erro, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, fora de casa, apesar de ter vencido só 4 vezes, 40% dos jogos, o Sandhausen saiu na frente 60% das vezes, não quer dizer nada, tá? O que eu gosto de ver é isso aqui, ó, falhou em marcar os dois, tanto dentro quanto fora, 10% apenas, isso indica uma possibilidade muito grande de a gente ter pelo menos um over 1,5, e aqui o ambas marcam também
parece que é uma situação bem interessante, tá bom? Eu venho para esse jogo então para trabalhar o mercado de gols. Cadê? Aqui, ó. Lembrando que eu estou usando o radar esportivo, não estou usando mais o SofaScore, e aqui é legal porque eu posso criar as minhas estratégias e depois só vir aqui criticar. Depois eu mostro para vocês quais foram os jogos selecionados. Vou pôr o link aí embaixo também para você acessar a minha lista de jogos aqui no Radar Esportivo, que é um site que vem atualizando e que eu gostei bastante. É leve, funciona aqui não tá uma chuva danada aqui fora no sítio, e funciona muito bem. O SofaScore tem me deixado na mão. Nada contra, tá? O SofaScore já me atendeu muito e ainda me atende bastante. Outro jogo que talvez seja o mais importante do dia, cenário europeu, seja as quartas de final da Copa Itália entre Inter e Roma. A Inter, ela é atual campeã da Supercopa da Itália. Eles venceram a Juventus, que é a atual campeã da Copa Itália. E a Inter não teve um bom desempenho no último jogo do campeonato italiano contra o Milan. Né? Inclusive, o campeonato italiano, meus amigos, ele embolou geral, porque o próximo jogo agora, se eu não me engano, no final de semana ou no meio da semana, é Inter e Napoli, Napoli e Inter. Ou seja, se o Napoli vence, além do Milan ter vencido a Inter, o Napoli também venceria a Inter e aí fica tudo embolado. Né? O Napoli que venceu o Venezia, e agora a Juventus bateu, se eu não me engano, quem que a Juventus venceu? O Verona, né? E a Juventus pega agora a Atalanta, que é a quinta colocada, ou seja, se a Juventus vence, daqui a pouco já chega quase a 50 pontos e aí volta a ficar tudo embolado. Né? Então a Inter perdeu algumas oportunidades de dar aquela acelerada, né, no campeonato, e eu já não sei mais, não dá para cravar que a Inter será campeão. Na minha opinião, joga um dos melhores futebol, tem obviamente um dos melhores elencos, mas... E aqui a gente tem um confronto de Copa. Sempre que se fala em Copa é mais complicado, né, de ficar traçando aqui cenário, porque principalmente se tratando da Roma do Mourinho, que é um cara que joga muito com regulamento e tudo mais, é difícil a gente trazer essa expectativa de gols, por exemplo. Né? Inicialmente, geralmente em jogos assim clássicos italianos, eu venho para match odds. Mas perceba que essa odd da Inter está muito puxada para baixo. Então você tem, na verdade, um jogo que teria uma pauta de ser um jogo parelho com um favoritismo, não vou dizer exagerado da Inter, mas justo, mas um favoritismo, sabe, que dificulta um pouco o trabalho. Né? Porque para essa odd 1,60 da Inter se confirmar contra a Roma, a marcação-pressão da Inter tem que funcionar. Os contra-ataques da Roma não podem encaixar, tem que ser pouco. Né? São dois times muito bons de bola aérea, principalmente ofensivo. Né? Defensivo, assim, as duas equipes se defendem muito bem, mas ofensivo são as duas equipes que mais marcam na competição. Então, talvez se essa odd da Inter tivesse um pouquinho mais alta, facilitaria esse trabalho de correção de odd, de ler para a equipe e tudo mais. A gente vai ter então um cenário de favorito. Né? Esse cenário de favorito da Inter, com essa odd a 1,60, eu não vejo tanto campo dessa odd descer. Tá? Então, se você vem com uma ideia de trabalhar back Inter, ela pode até escorregar um pouquinho, mas não é tanto, porque o adversário é forte. Né? Talvez ela já esteja ali num patamar, numa base mínima ali que ela poderia estar. Isso quer dizer o quê? Que qualquer início da Inter que não seja uma presença no campo ofensivo, com recuperação de segunda bola, com marcação-pressão, pode indicar, se a Roma tiver situações de perigo, uma correção de preço na Inter. Eu, sinceramente, não viria para fazer. Não tenho método para isso, não gosto. Talvez no futuro eu desenvolva uma metodologia para trabalhar a lei favorito no segundo tempo. Eu geralmente no primeiro tempo não gosto, tá, de trabalhar contra o favorito. Até porque o time da Inter tem um contra muito forte. Não é um contra que fica aparecendo o tempo todo quando está 0-0, porque a Inter, quando está 0-0, jogando em casa, geralmente, é um time que engole o adversário na parte de marcação. Né? Não sei quais são a formação que vai ser usada, provavelmente vai ser o time titular, não tem por que não ser, né? Mas para eu conseguir trabalhar alguma coisa a favor da Inter, que talvez nem me passe pela cabeça agora, eu precisaria especificamente dessa marcação-pressão com recuperação de segunda bola. Ou seja, a Roma tenta sair e não consegue nem respirar. E a Inter sabe fazer isso. Né? A Inter não é de ficar contra-atacando num jogo 0-0. Né? A Inter é muito mais de tomar as rédeas e ir para cima. A gente tem pouca estatística em relação à competição aqui. Eu vou usar um pouco do meu PDF de apoio
para a gente usar dados da Liga Italiana, não da Copa Itália, tá? Dentro de casa, a Inter venceu 75% dos jogos e saiu na frente em 83% deles. Esse é um número legal. Falhou em marcar em apenas nenhum gol, nenhum jogo, né? Ou seja, não falhou em marcar nenhuma vez dentro de casa. Eu não sei se esse jogo vai ser no estádio da Inter, provavelmente sim. Tem uma média aqui de 2,5 gols por jogo, um ataque muito bom, tá? E é um time que marca bastante contra-ataque. Olha aqui, ó, 5 vezes, ou seja, uma equipe que consegue produzir bastante quando já está em vantagem. E dá uma olhada nisso daqui, ó. 12 gols marcados de bola parada para Inter, 11 gols marcados de bola parada para Roma. Ou seja, são números impressionantes. É aquele tipo de jogo que, se ele tiver muito truncado, bem provavelmente um escanteio ou um levantamento na área tem a capacidade de decidir uma partida. E qual que é o grande problema por ser Copa? É que buscar situações de longuíssimas exposições em gols, 3,5, 4,5, 5,5, por mais que a gente tenha o fator desespero no final, possa ter, né? Fica mais complicado, porque às vezes um time pode, mesmo sendo bom de contra-ataque, como é o caso da Inter e da Roma, abdicar um pouco do jogo para poder pensar na vantagem, né? Aqui a gente tem um ataque da Roma também fora de casa marcando mais do que 2 gols por jogo e uma defesa sofrendo 1,5 gols. Estatisticamente falando, se a gente puxasse só a estatística da Liga Italiana, seria um jogo para gols. Eu confiaria bastante aqui num jogo com pelo menos 2,5, 1,5 entrando. Mas é jogo de Copa. Então provavelmente vai ser um jogo pautado em bola parada, um jogo de manutenção de vantagem, tentativa, né? Então é mais complicado. Não duvido que seja um jogo interessante, por exemplo, independente de quem estiver na frente. A Roma saiu na frente com uma bola parada, ou a Inter saiu na frente com uma bola parada. Por exemplo, o mercado da Inter é 1,57. Se a Inter faz um gol, a odd vem, sei lá, 1,20, 1,20 e poucos, né? Essa odd da Inter, se for um gol cedo, ela vai ficar completamente estabilizada. Isso quer dizer o quê? Que trabalhar contra a Inter em bolas paradas da Roma, sabendo que a Roma tem um bom aproveitamento, também é legal, tá bom? Porque a gente vai ter um mercado menos agressivo. Bom, de geral é isso, né? A gente tem aqui o Lautaro Martinez sendo um dos principais artilheiros, o Dzeko e o Hakan Calhanoglu sendo os outros dois, e aqui o Calhanoglu sendo o assistente. O Nicolo Barella, além de ser um do segundo melhor assistente da equipe, também é um monstro na marcação. Aqui na Roma tem o Abraham, né? Que também tem 10 gols. O Pellegrini, não sei se está disponível, Lorenzo Pellegrini, além de ser um artilheiro, também é um cara muito bom de bola parada, ou seja, se tiver um livre perigoso para a Roma e ele for jogar, verifica se não vale a pena comprar. E do lado da Roma a gente tem também o Zaniolo. Não sei se o Zaniolo vai jogar, ele foi expulso no jogo italiano, né? Mas aqui é Copa Itália, então talvez ele jogue. Deixa eu ver aqui se o radar esportivo tem alguma informação sobre os jogadores. Não tem. Mas é... E o recente das duas equipes? Bom, a Inter venceu a Roma na última vez que disputou, a Inter venceu de novo, empate, empate, empate. 3 empates, 2 vitórias da Inter. O que eu venho para trabalhar nesse jogo? Vamos aqui então. Inicialmente, dá para vir buscar uma correção de preço da Inter? Dá, se a Roma começar muito bem. Mas é o que eu falei, é arriscado. Trabalhar contra a Inter é sempre muito arriscado. Tá? O back favorito, eu também estou descartando um pouco, a não ser que a Roma comece muito mal. Tá? Esse Lea para a equipe em campo, eu vou marcar ele, mas talvez ele só se justifique em situações de bola parada. Não seja para ficar de longas exposições. Tá? Mercado de gols pode entrar também, desde que seja algo específico. Por exemplo, ou Inter ou Roma em vantagem. Eu sei que as duas equipes têm excelentes situações de contra-ataque. Ó. Uma marcou 5 vezes, a outra 4 vezes. Isso que eu estou falando, obviamente, em situações específicas de contra-ataque, quando, obviamente, provavelmente, estavam na frente do placar. Ou seja, qualquer uma das duas na frente do placar. Eu estou vendo que é eminente um time se expondo pelo desespero, podendo tomar um gol de contra, aí sim, buscar o limite ali pode ser interessante. Tá bom? O que mais que nós temos aqui? Terceira Liga da Alemanha. Nada muito interessante. Eu tenho acompanhado mais o Kaiserslautern, o Magdeburg. Na Premier League a gente tem o jogo do West Ham, que até pouco tempo atrás estava com uma classificação muito boa, está aqui em quinto. Dentro de casa é o 7º melhor mandante, 5 vitórias em 11 jogos. E como visitante o Watford é horroroso, né? Mas também não toma tanto gol assim.
Enfim, eu tenho pouco conhecimento, senhores, sobre times mais medianos da Premier League. Tem o Everton, que eu queria muito observar como que vai ser, né, o desempenho do Everton com essas novas contratações. O Dele Alli, o Van de Beek, já tinha lá o Richarlison. A classificação do Everton não é boa, o Everton está em 16º, como visitante é ainda pior, né? Está em 18º com apenas uma vitória. O Newcastle, cara, vai ter que comer um pouco de feijão se não quiser ser rebaixado, né? Trouxe alguns jogadores, tende a melhorar, né? Os últimos jogos do Everton, fora de casa, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Uma derrota, um empate, 3 derrotas. Já o Newcastle dentro de casa também só venceu uma em 5. Horrível, né? A campanha, por isso que a odd está tão parelha. O West Ham aqui em relação aos últimos jogos, olha só, ele perdeu os últimos 2 jogos em casa, aí venceu um, empatou um e venceu o outro. Também não vem muito bem, mas está com uma odd bem amassada, né? O Watford fora de casa também não estou vendo vitórias aqui. O United talvez seja um jogo interessante para se acompanhar, mas é aquela coisa. Quem hoje em dia consegue confiar no time do United? O United hoje vive de peso de camisa, de história, porque entra treinador, sai treinador. Eu achei que o problema era no... Cara, não consigo me lembrar daquele treinador do United. Não vou conseguir lembrar. Daquele ex-jogador do United, né? Solskjaer, né? Mas, pelo visto, tinha muito mais problema do que isso. Obviamente, Solskjaer também era um deles. Mas falta alguma coisa no United, né? Por exemplo, o Bruno Fernandes estava voando, chegou o Cristiano Ronaldo, o Bruno Fernandes sumiu, né? O Sancho no United é um jogador tendendo a ser mais comum do que era no Dortmund, né? O Greenwood, que era a grande revelação do United, está preso, ou sei lá, pagou fiança para sair, mas não está jogando não tá junto com os jogadores, né? Deixa eu ver se tem alguém desfalcado aqui, ó. O Bailey. Aqui tá o Greenwood, como eu falei para vocês, não tá lesionado, ele tá com esse problema lá. O Lingard e o Lindelof são dúvidas. Ou seja, cara, eu não consigo entender o United. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar o time do United. Ó, os últimos jogos fora de casa do United são 4 jogos sem perder, né? Mas somente uma vitória. E o time do Burnley, cara, o Burnley sempre foi para mim, das vezes que eu assisti o Burnley, aquele tipo de time bem antigão do futebol. Sabe quando o futebol era balão pra frente, de time obviamente sem qualidade, né? Balão pra frente, um centravantão domina, faz o pivô, chama o time, ou então é aquele time que joga recuado, espera uma bola parada, sobe todo mundo para tentar marcar, e tem sido assim, se eu não estou enganado, a vida do Burnley, que está aqui na 20ª colocação, né? Dentro de casa é o pior mandante, tem 8 gols feitos e 8 sofridos. Você vê, apesar de ser um time ruim, sofre poucos gols. Tem uma defesa muito sólida, né? E como visitante, o United tem 5 vitórias em 11 jogos. Eu teria muito cuidado para vir para cá trabalhar, por exemplo, um Leigh Burnley, porque é aquele time que, obviamente, pode te causar dificuldade na bola parada. Agora, se o Burnley estiver sendo neutralizado, não conseguir subir, para não conseguir criar essas bolas paradas, e o centravantão do Burnley, lá, que eu acho que eles contrataram o Weghorst, que veio do Wolfsburg, não sei se já é titular. Deixa eu ver se tem aqui alguma informação sobre os jogadores, não tem escalação. Se o Burnley não estiver conseguindo subir e essa bola não está chegando no centroavante de referência, aí sim, talvez seja uma situação, se você tem método para trabalhar um lei aqui ao Burnley. Mas eu, sinceramente, prefiro deixar essa partida de fora pela minha falta de confiança no United. Aí nós temos aqui o América Mineiro no Campeonato Mineiro, temos uma Championship, que são jogos que às vezes eu estou acompanhando alguma coisa aqui no Fulham, mas não é sempre, né? Um campeonato que eu gostaria de acompanhar um pouco mais. Copa da França tem Mônaco e Amiens, não sei se fala assim. Já é aqui, se eu não estou enganado, essa Copa da França já é semifinal. Deixa eu dar uma olhada aqui o que é essa Copa da França. É quartas de final. Quartas de final. O que eu tenho aqui de informação no Mônaco? Mônaco aqui. Mônaco e Amiens. Bom, óbvio que aqui a gente está traçando situações da Liga Francesa e não da Copa. E Copa, como eu digo para vocês, é diferente, mas a gente tem aqui umas informações. O Amiens acho que é da 2ª divisão, né?
Se eu não estou enganado, ele é da segunda divisão da França. Por isso que eu não tenho informação aqui de bola parada dele. Do Mônaco também não é nada de relevante nisso. É um time que sai na frente 67% das vezes, tem 2 gols por jogo na parte ofensiva. Me parece justificável essa odd de favorito aqui do Mônaco de 1,33, mas também não venho para trabalhar esse back Mônaco porque é Copa, né? Eu acho que é isso. Temos aqui segunda liga de Portugal. Eu fico por aqui. Bom, os jogos que eu listo para vocês aqui com grandes probabilidades são esses aqui, ó. Newcastle e Everton, para mais de 1,5 gol, e Causou e Sandhausen. Para uma grande probabilidade de 2,5, o Causou e Sandhausen. Acredito também que seja um bom jogo para ambas marcam, com uma possibilidade de bolas paradas e os times na frente contra-atacando. E o Feirense com o Farense. Eu acompanho pouco essa segunda divisão de Portugal, mas tem alguns números interessantes. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma informação para complementar as minhas análises, comenta aí embaixo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma no seu planejamento. Lembrando que tem uns R$5 para você utilizar de graça. De graça, tem que aproveitar. Lá no jogo do Palmeiras com o Al Ahly. Valeu? Vejo vocês amanhã e vejo vocês no Telegram também. E um abraço.